Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do terceiro ano do Horizonte, professor Lucas, de História, né, para quem ainda não sabe. Seguinte, vamos para a explicação da semana 2 do PET 2, aí do Plano de Estudos Tutorados, né, o PET. Fiz uma apresentação aqui para vocês, né, para facilitar para vocês, mas vocês também, né, têm como referência o PET, né, que é o Plano de Estudo Tutorado, semana 2, PET 2. Seguinte, o PET, as 4 primeiras semanas, ele está falando da Primeira República, né, que é o período que vai de 1888 até 1889, melhor dizendo, né, até 1930. Nessa semana, o tópico, né, o que o PET vem cobrando é o conceito de monarquia e república. E apesar do conteúdo ser Primeira República, ele está relembrando, ele está fazendo uma revisão ainda do segundo reinado, né, do período imperial brasileiro. Inclusive, as próprias questões, né, da semana 2 se referem ao período imperial. Então, tendo isso em vista, eu vou fazer a explicação aqui do que está sendo cobrado especificamente nas atividades, né, no PET dessa semana 2. Vem aí o conceito de monarquia, o conceito de república, e uma brevíssima apresentação do que foi o período imperial. Vamos lá, então, monarquia. Monarquia, né, vem é um regime político, né, que é como onde o rei exerce poder, e o que caracteriza a monarquia vai ser que ela é passada de pai para filho, né, isto é, né, hereditário. Além disso, ela é vitalícia. A pessoa, o rei, é rei até ele morrer. Não existe nenhum tipo de consulta popular, nenhum tipo de votação ou algo do tipo como a gente tem hoje. Na monarquia, é literalmente passado de pai para filho e é vitalício. O outro conceito que está sendo cobrado é o conceito de república. República vem aí do latim, né, res publicas, que significa, né, coisa pública. A ideia central desse termo é concentrar o princípio de que as pessoas que são escolhidas para organizar, para administrar o Estado, são responsáveis por atender os anseios da própria sociedade, os anseios das pessoas que colocaram elas lá para administrar a sociedade ou o Estado. Nós vamos ver que no Brasil a gente tem uma diferenciação. Infelizmente, esse conceito de coisa pública ele não foi efetivado. No início da República, né, a gente vai ver ao longo dessas semanas, os políticos, né, os administradores da coisa pública acabaram se apropriando da coisa pública, do que seria o bem público. São esses dois conceitos que inicialmente são colocados no PET, o conceito de monarquia e o conceito de república. Monarquia, então, né, a existência de um rei, monarquia, né, mono indica, né, que é esse sufixo aí, arquia, é o poder está concentrado nas mãos de uma única pessoa, né, o rei, o imperador, o príncipe, etc. Tem essa característica de ser hereditário e vitalício. Já a república, né, tem sentido de coisa pública, onde há uma eleição, uma consulta aos cidadãos, e esses cidadãos são responsáveis por usufruir da coisa pública. Para isso, eles elegem, eles colocam alguns administradores, né, para ficar mais fácil para a gente entender, né, eles colocam determinados políticos para administrar a coisa pública. Então, esses são os dois conceitos que são explorados aí no PET desta semana. E depois o PET vem fazendo uma revisão do período imperial brasileiro. O período imperial brasileiro, né, vai de 1822, né, quando o país se torna político, faz a sua emancipação política, né, se torna independente, de 1822 até 1889, até 15 de novembro de 1889. Como esse é um período longo, é comum em história a gente subdividir. Daí a gente subdivide em 3 grandes períodos. O primeiro reinado, né, que vai de 1822 até 1831, com Dom Pedro I. O período regencial, né, que é o período em que não há imperador, porque o Dom Pedro II ele tem apenas 5 anos, então o Brasil vai ser governado pelos regentes, de 1831 até 1840. E o segundo reinado, que é com Dom Pedro II, né, que vai de 1840 até 1889. Vou fazer alguns breves comentários sobre cada um dos períodos, para ajudar vocês na execução, né, para vocês fazerem as atividades,
Mas, no PET 1, a gente já trabalhou todo esse período. Caso vocês tenham dúvida, é só olhar, rever, né, os vídeos anteriores. Então, o primeiro reinado aí vai ser consolidado, marcado pela consolidação da independência do Brasil, e o que vai estar em jogo é principalmente a disputa entre o centralismo e a autonomia das províncias. O que é isso? Está uma disputa entre o poder no país, ele deve estar centralizado nas mãos do imperador, ou as províncias, né, devem ter mais autonomias. Províncias, né, é o nome que a gente dá para os estados. Essa disputa entre centralismo e autonomia para as províncias vai marcar todo o período do primeiro reinado. Alguns defendiam que o imperador deveria ter mais poderes, deveria estar tudo centralizado nas mãos do imperador, enquanto que outras pessoas acreditavam que as províncias, né, os estados, deveriam ter mais autonomia. Uma outra coisa importante, né, desse primeiro reinado aí vai ser a Constituição de 1824. Dom Pedro I, ele convoca uma Assembleia Nacional Constituinte em 1823, só que ele mesmo dissolveu, ele mesmo acabou com essa Assembleia Nacional Constituinte e ele mesmo impôs, outorgou uma Constituição para o país. E uma característica dessa outorga, né, dessa imposição, é a instituição do poder moderador, que era o quê? Era um poder de uso exclusivo do imperador que permitia a ele intervir em qualquer um dos poderes, tanto o poder executivo, que ele mesmo exercia, como também o poder legislativo ou o poder judiciário. Isso marca a centralização do poder. Isso é um ineditismo, nunca ocorreu algo no mundo desse tipo, né? Um quarto poder. Em geral, o poder era dividido em três: executivo, legislativo e judiciário. Mas aqui no caso brasileiro, a gente tem essa monstruosidade, né, que fez com que o imperador concentrasse poderes. O Dom Pedro I, ele fica no Brasil, né, de certa forma, por pouco tempo como imperador, porque ele não tinha um carisma muito próximo com a população. Além disso, ele teve problemas da sua relação com a imprensa e da sua relação com as elites políticas e econômicas do país. Porque ele precisou consolidar a independência, e isso fez com que ele gastasse muito dinheiro. Então, os súditos, né, os brasileiros, queriam ver retorno de algumas ações dele, mas isso não ocorreu. Além disso, ele se envolveu diretamente com a questão da sucessão em Portugal. O pai dele, né, Dom João VI, morre, ele seria o sucessor do trono, ele poderia retornar para Portugal para assumir o trono português. Entretanto, ele não faz isso, né, ele dá o trono para sua filha. Entretanto, a sua filha também era de menor e o tio seria um regente, o irmão de Dom Pedro I. Só que o tio dá um golpe e ele mesmo assume o trono em Portugal. Então Dom Pedro I fica muito ligado às questões da sucessão em Portugal e acaba se desvinculando, deixando algumas coisas passarem desapercebidas aqui na questão brasileira. Somado, né, aos desgastes que ele já tinha com a imprensa e com a elite econômica do país, ele acaba abdicando o poder, ele acaba deixando o poder em favor do seu filho, Dom Pedro II. Só que o Dom Pedro II, ele tinha 5 anos, e daí é que vem o período regencial, que eu vou falar agora. O período regencial é o período em que o Brasil, né, não tem imperador, não tem um monarca, porque a Constituição de 1824 determinava que para ser imperador, né, tinha que ter no mínimo 18 anos. Ao longo de todo esse período regencial, ocorreram inúmeras revoltas no país: Balaiada, Cabanagem, Farroupilha. Todas essas revoltas, elas tinham um caráter de insatisfação popular, isto é, as camadas populares não estavam aceitando a forma como o poder estava organizado no país. Além disso, elas questionavam as inúmeras desigualdades sociais que existiam e até hoje existem no país. Primeiro, a gente tem uma regência provisória, depois uma regência una, a regência trina, e, por fim, o golpe da maioridade.
golpe da maioridade. Como o próprio nome já diz, né, regência una, que quer dizer que somente um regente governava o país. Regência trina, 3 regentes governaram o país. Esse período regencial foi de 1831 até 1840, quando ocorreu o golpe da maioridade. O golpe da maioridade foi o seguinte: Dom Pedro II tinha apenas 15 anos incompletos ainda, não poderia assumir o trono. Entretanto, parte da elite econômica do Brasil percebia que a ausência de um imperador, a ausência de um monarca, estava prejudicando a situação do país. Eles acreditavam que essas inúmeras revoltas que ocorreram no período regencial se deviam, né, se dever ao fato de que não existia a figura representativa, materializada de uma pessoa no poder. Então, daí eles começam a defender que o Dom Pedro II assumisse o trono. E essa ruptura política, né, essa imposição do Dom Pedro II como imperador, é conhecido como golpe da maioridade. O segundo reinado, né, com Dom Pedro II, ele vai ser marcado por uma estabilidade política e econômica do Brasil. Essa estabilidade econômica ela se deve fundamentalmente à introdução do café aqui no Brasil. O café foi um produto que foi utilizado em larga escala ao longo de todo o segundo reinado, trouxe muitas riquezas para o Brasil. Com isso, né, o imperador, né, conseguiu arrecadar muitos dinheiros, fez algumas coisas que favoreceram a sua estabilidade política, né, no cargo. Além disso, nós tivemos alguns conflitos na história política brasileira, né, que foi a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi um conflito entre Brasil, Argentina e Paraguai, que o Paraguai, de certa forma, ele queria ter acesso ao mar via parte do território brasileiro. Só que nessa guerra o Brasil gastou muito dinheiro. Muito dinheiro foi gasto, né, em função da Guerra do Paraguai. Deram as promessas, né, de que os escravizados, né, caso voltassem, seriam considerados libertos, mas a grande parte deles né, morreram no conflito. Esse conflito acabou prejudicando a economia brasileira, né, porque uma grande parte do que era arrecadado pelo Estado estava sendo gasto com essa guerra. Nesse período também, com o café, a gente tem uma mudança no eixo econômico brasileiro. O Nordeste né, deixa de ser o principal setor econômico do país para ser a região Sudeste, né, especialmente Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo começam a concentrar riquezas nesse período em função do café. Enfim, qualquer dúvida pode deixar alguma mensagem aqui no Google Classroom. Abraços e até mais.